Olá, mi nombre es Thaís, sou estudante de espanhol, vivo em Belo Horizonte e sou advogada. Muito gosto. Bom, pessoal, eu queria contar para vocês uma história de como foi desde que eu comecei a estudar espanhol, por que eu decidi estudar espanhol e como foi que isso realmente mudou a minha vida, como estudar espanhol realmente foi importante para mim. E eu comecei a estudar espanhol no início desse ano, 2024. Comecei a estudar porque eu sabia a importância do espanhol na minha vida profissional. Eu trabalho na área corporativa, já trabalhava em uma multinacional, sabia como o conhecimento da língua na América Latina, como é muito importante para poder negociar com países vizinhos. Enfim, eu sabia a importância disso para o trabalho e também em uma questão de viagem, de lazer, de turismo, já era um conhecimento que eu realmente queria ter. Eu acho que o diferencial do método da Carol e que realmente foi muito importante para o meu desenvolvimento foi realmente sempre estar falando na aula, da gente realmente sempre tratar a aula como uma conversação, e isso fez com que rapidamente eu conseguisse perder aquele medo de falar e realmente aprendesse tentando, aprender errando, né? Isso foi muito importante porque eu acho que se fosse uma aula 100% gramatical, eu provavelmente ainda estaria travando na hora de falar espanhol. Então acho que foi um grande diferencial. No início do ano, antes de eu começar as aulas com a Carol, eu falo com propriedade que eu não sabia falar uma palavra em espanhol. Realmente, já havia tido a experiência de viajar para país de língua espanhola e realmente eu não sabia falar uma palavra. E foi muito rápido os resultados. As aulas com a Carol eram muito despojadas, ao mesmo tempo a gente conseguia se sentir pouco nervoso, a gente conseguia testar a língua, aprender muito. E rapidamente eu comecei a sentir confiança em falar, em construir frases. E eu acho que isso foi muito importante. E em meados de junho eu tentei um processo seletivo que exigia o conhecimento de língua espanhola. E acho que ter conversado tanto com a Carol foi muito importante para ir para essa reunião sem medo, assim, de que eu sabia o que eu estava falando, eu sabia falar a língua, e eu acho que isso foi muito importante. O conhecimento da língua espanhola foi muito importante no processo seletivo. Logo no início do processo, eu comecei a conversar com aquele que seria meu chefe, e eu descobri que ele era da Espanha, que ele era um nativo da língua espanhola, e parte do processo seletivo foi em inglês, mas parte do processo também foi em espanhol. E eu acho que realmente ter falado com confiança, ter demonstrado conhecimento da língua foi essencial e um diferencial para que eu fosse aprovada no processo seletivo e hoje trabalhar na Parexel. Desde então, eu realmente indico para todo mundo as aulas da Carol. Eu acho que é um diferencial muito grande. O desenvolvimento com a língua foi muito rápido e eu acho que foi um diferencial na construção da minha carreira corporativa, no meu crescimento profissional. Eu indico para todo mundo. Então, não deixem de fazer inscrição e fazerem as aulas com a Carol.